Sou aluna do professor Pedro, e o que eu não aprendi em 6 meses, estudando dentro do Conservatório Municipal, eu aprendi em 20 dias, que foi destravar essas formas rítmicas aqui. Sou percussionista, eu li a partitura com uma certa repulsa, né, a partitura. Não sabia nem para onde ia a partitura, aquelas coisas complicadas. Por incrível que pareça, hoje eu consigo ler uma partitura à primeira vista. Antes de estudar com o professor Pedro, eu não lia a partitura. Eu sabia qual era a clave, como achar a nota, qual era o valor rítmico de cada figura, a subdivisão da figura, mas eu não conseguia ler. E aí depois que eu estudei com o professor Pedro, eu consegui ficar fluente em ler partitura. Eu só pego a partitura, daí eu marco o tempo, e aí eu leio. Eu leio com bastante fluência, não tenho mais dificuldades. 5 minutos, 10 minutos que eu pego uma partitura, eu já consigo fazer a leitura dela. O meu problema maior era a partitura. Não conseguia ler partitura, tinha dificuldade, passava semanas, uma grande dificuldade. E, por exemplo, essa partitura aqui, ó, esse tema aqui, que tem semicolcheia, colcheia, com ligadura, pontuada, era meu terror. Passava semanas para ler isso aqui. Agora eu já consigo sair tocando logo de primeira, usando o instrumento e tendo a leitura fluente já. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias, tá? Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Pedro, ele que foi meu professor. É isso aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao desafio da fluência nas partituras. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro e nesse desafio eu vou te ensinar como você vai dominar a leitura rítmica à primeira vista para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. E olha só, o método que eu vou te ensinar já foi usado para diversos instrumentos e serve sim para qualquer instrumento. Se você inventar um instrumento hoje, esse método vai servir para você. Se você canta, vai servir para você. Lembrando que voz também é considerado um instrumento, tá? Serve para quem está começando do zero. Você começou hoje, nossa, quero aprender a ler partitura? Fica comigo que você vai aprender muita coisa já durante essa semana. Mesmo que você sinta que tem alguma dificuldade especial, pessoas com autismo, pessoas que foram desacreditadas da música já usaram essa metodologia e conseguiram ficar fluentes. E mesmo que você já saiba tudo de teoria, mas não consegue destravar, já estudou de tudo, já tentou de tudo, tá vários anos tentando esse negócio, não consegue destravar de jeito nenhum. Exemplo aqui, ó, do Glandean. Glandean, por favor, mostra para eles que é possível mesmo depois de muito tempo. Para não ser muito demagogia, cara, na primeira semana eu já comecei pegando umas partiturazinhas aqui e já comecei a desembolar, na primeira semana. Só que a aula de ritmo vem com Gramani, né, cara? O cara começou a mostrar aqueles Gramani, pra mim que não sabia ler, o cara vinha de bater na mão, bater na mesa. Eu falava, cara, por que todo mundo consegue ler? Você abre no YouTube lá, tá todo mundo lendo. E eu me frustrei várias vezes, cara. Eu já pensei em desistir do instrumento, de tocar meu instrumento, por causa da leitura. Cara, eu tava olhando ali, de ano 2000, cara, nas minhas coisas ali, pra você ver quanto tempo que eu venho me arrastando aí com a partitura. Então te desgasta muito. Às vezes você fica aí o dia inteiro, né? Às vezes minha esposa falava, cara, você tá o dia inteiro olhando esse papel aí, tentando às vezes formar uma frase ali na leitura, tentando subdividir até eu entender no final ali. Não lia. Era o meu sonho, rapaz, era o meu sonho ler. Igual agora aqui, né? Abri o frevo de lira aqui, né? E eu simplesmente peguei assim e falei, não, essa aqui eu consigo ler, e fui. Mas agora, eu lendo partitura, eu acredito que da agora pra frente, eu me dedicando igual eu tô, cara, eu vou dar um salto muito grande musicalmente falando, assim, que nessas 3 semanas, né, indo pra 4ª semana, eu já tô fazendo coisas que eu não fazia antes. É isso aí, galera. Lembrando que isso aqui é um curso de 1 semana com início, meio e fim. Não é uma coisa jogada de qualquer jeito, foi pensado, foi planejado. Então os ansiosos de plantão, lembrem-se disso, uma coisa que tem início, meio e fim, é gradativa. E a gente vai ter as aulas ao vivo, tá? Eu vou estar com vocês ao vivo durante 3 encontros, que a gente vai estar mais ou menos 1 hora, 1h30 em cada encontro desses, mas eu também quero que vocês tenham acesso a mais material. Eu não tenho como ficar 24 horas ao vivo dando aula aqui. Então o que eu fiz? Eu criei uma área VIP
A área VIP é um ambiente dentro da Hotmart onde eu coloquei conteúdos extras, onde vocês podem ter acesso a mais aulas criadas por mim, para que você também consiga alcançar a fluência mais rápido. Tem 88 conteúdos nessa área VIP, vão ser disponibilizados ao longo da semana, e você pode ter acesso a todas essas aulas aí para aproveitar máximo, avançar muito mais. Você que está fominha aí, cai para dentro da área VIP, que vale muito a pena. Tem uma taxa de R$1, tá? Mas olha só, gravação das aulas, tudo num só lugar lá na área VIP, aulas extras para você poder aprender muito mais e aprender muito mais rápido, PDF dos exercícios das aulas, recorte das aulas para você poder também revisar com mais facilidade, acesso a um grupo VIP de WhatsApp onde você vai tirar dúvida comigo e acesso eterno ao conteúdo do evento, onde você vai, para quem completar as tarefas e publicar na área VIP, tá? PDF, que são as tarefas, só dentro da área VIP também, tá beleza? E a taxa de R$1 para você entrar na área VIP. Pedro, você tá me cobrando R$1? Não tô te cobrando. É a taxa da Hotmart, tá? O meu conteúdo tá todo lá 100% de graça. Para receber R$1 no meu bolso, eu teria que cobrar R$10. Então, assim, é totalmente filantrópico, como eu prometi. Tem uma estrutura que me permite fazer isso, eu não sou dono dela e ela cobra uma taxa de R$1, mas tá tranquilo, né? Qualquer coisa você pode pedir a devolução do teu R$1 depois, não faz diferença nenhuma para mim e eu quero que você tenha acesso a isso, porque realmente é um conteúdo que vai te transformar, vai ajudar você a dar o próximo passo. Vamos lá para o índice da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre 2 pontos principais. O ponto 1, por que essa fórmula vale a pena e vai te deixar fluente de vez, essa fórmula que eu vou te ensinar, essa fórmula da partitura. E o ponto 2, o uso errado do cérebro que trava a partitura. E isso aqui, sem dúvida, você não pode perder de forma alguma. Se você parar essa aula agora, você vai perder a coisa mais importante do mundo que você pode aprender para destravar o teu cérebro. Bom, falando aqui sobre a origem dessa fórmula, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que você pode ficar tranquilo, que o problema não é você. Porque eu estou hoje aqui como professor, mas eu passei 7 anos travado nas partituras. 7 anos batendo cabeça com esse negócio. Eu queria tocar meu violão solo, ler as partituras para o meu violão e eu não conseguia. Eu dependia de ter uma música para escutar e mesmo assim muitas vezes eu me perdia ali quando era uma música complexa. Então eu tentei com amigos, tentei com livros, tentei escola técnica, tentei escola pré-vestibular e nenhuma metodologia que me apresentavam conseguia resolver a minha dificuldade. Eu realmente me sentia burro até um certo ponto. Me sentia menos músico porque eu não era capaz de resolver uma coisa que nas escolas eu via tanta gente resolvendo, tanta gente entre aspas. Isso era como eu via, como eu sentia. Mas depois que eu comecei a fazer o trabalho na internet e apresentar para mais e mais pessoas, eu vi que na verdade a minoria das pessoas aprendia. Mas naquele momento eu sentia que era eu, que eu realmente não era capaz de conseguir entender o que estava sendo colocado nos livros, o que os professores estavam explicando, né? Então a gente sempre coloca o problema pra gente. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz aquilo que muitas pessoas fazem, então eu tomei um ódio da partitura, eu virei um inimigo da partitura. Aquela pessoa que diz, pô, partitura pra quê? Músico que é bom de verdade não precisa de partitura. Até que um dia, tendo aula de violão com uma professora da UFRJ, que é uma faculdade de perto aqui de onde eu moro, essa professora, ela falou pra mim, ó, se você passar no vestibular, você vai ter aula de graça comigo. Eu falei, opa, agora a gente tem um motivo muito bom para aprender a ler partitura. Aula de graça com a professora na UFRJ. Então, professora, eu vou fazer o vestibular, mas eu tenho um problema. Eu não consigo ler partitura. Aí ela falou assim, fica tranquilo que eu vou te colocar na mão da pessoa que vai resolver essa parada para você. E eu fui apresentado a um senhor, um grande mestre do estudo da teoria musical, responsável por transcrever songbooks, etc e tal. Inclusive, quando eu cheguei na casa dele, ele estava fazendo a revisão de uma partitura, sem instrumento, sem a música tocando. Ele sabia, era um Fá sustenido, eu lembro, era um Fá, mas na verdade tinha que escrever Fá sustenido. E a pessoa escreveu Fá. E ele falou assim, não, isso aqui é um Fá sustenido. Aí depois ele passou para um bemol, que tinha mais um bemol que tinha que colocar lá também. A harmonia também tinha um erro. Aí eu falei, bom, eu não consigo ler a partitura com a música tocando, com o meu instrumento na mão. O cara sem instrumento, sem música tá tocando, ele tá corrigindo a partitura que os outros escreveram. Eu falei, então peraí, é esse cara aqui que vai ter que me ensinar. Tomara que ele seja bom de pedagogia. E sabe o que aconteceu? Passei no vestibular. 6 meses, aquele ex-burro de 7 anos
estava passando no vestibular porque conseguiu aprender a ler partitura. Chegando na faculdade, muito legal a parte da aula, né? A gente pegar a aula de graça com a professora de violão da FRJ. Eu tive um certo problema, porque quando eu cheguei na aula de teoria musical, eu vi os professores ensinando a mesma coisa que nunca tinha me destravado, a mesma coisa que sempre foi um problema para mim, os mesmos livros, as mesmas formas de pensar, só que dessa vez eu já estava vacinado, eu já sabia que aquilo era arcaico, que eram métodos atrasados e métodos que faziam as pessoas terem muito mais dificuldade do que resultado. E aquilo me desestimulou. Foi um momento que eu tentei segurar um pouco mais a faculdade, mas eu tive que romper com ela, porque não me deixariam avançar e eu não aguentaria ficar ouvindo um monte de coisa que eu sei que não tinha nada a ver. Espero que hoje já esteja melhor lá, né? Mas na época realmente não tinha como. E aí é o seguinte, como foi algo que realmente me transformou, que realmente mexeu com a minha vida, não só em relação à música, mas mexeu com a minha vida também no sentido de ser, digamos assim, quando você olha e fala, cara, eu não era o problema. Eu não tinha uma dificuldade real. Eu não era burro. Eu não era menos. Eu posso qualquer coisa com um método que realmente funcione. Então aquilo ali foi realmente transformador para mim e eu queria passar essa emoção, essa energia para outras pessoas. E nesse processo de ensinar, eu comecei a ver que alguns seres ainda tinham uma dificuldade ali com a partitura e não me contentava muito com essa coisa de demorar 6 meses, 7 meses, 1 ano, de repente, para a pessoa destravar. Eu falei, cara, será que tem como a gente fazer isso ficar melhor? Será que tem como transformar, criar um método, um passo a passo, que qualquer pessoa que aplique consiga resolver essa dificuldade? Então foi onde eu comecei a investigar. Foi a hora de aprofundar dentro da metodologia. Fiz a leitura, o estudo de toda a metodologia depois para poder entender o que estava por trás. Comecei a pesquisar outras coisas fora da leitura rítmica, dentro do ramo da pedagogia, juntando com neurociência, pedagogia, mais o que eu estava dominando ali em relação à leitura rítmica, eu comecei a entender os fundamentos, entender os pilares, o que realmente fazia a coisa se mover. E a partir daquele momento que eu sabia o que realmente fazia a coisa se mover, eu poderia melhorar. Porque aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente tem clareza e consegue medir, a gente consegue melhorar. Não, foi até aqui, agora a gente pode um pouco mais, agora pode um pouco mais. Então você tem um relatório anterior que vai te permitir determinar as suas metas futuras. E daí, né, desse momento que eu descobri o que estava por trás, o que era sensacional ficou ainda melhor. Muitas pessoas não acreditam, mas se você quiser, o nome dele é Glandean, você pode falar com ele no Instagram, colocar Glandean Silva, eu acho que você encontra ele no Instagram, ele vai conversar com você sem problema, tem entrevista de mais de hora, ele contando como foi todo o processo de aprendizado dele, tá? Aqui a gente não tem medo de nada, a gente fala a verdade, quem fala a verdade não tem do que correr. Então é o seguinte, em 7 dias o Glandean já estava conseguindo ler a primeira partitura. Ele que acabou de falar pra gente que passou 20 anos, se você escutou direito o depoimento, ele falou 20 anos travado. Em 7 dias ele já estava lendo a partitura dele. Ele estava lendo um chorinho. Entende? Transformação da água para o vinho. Você acredita que é possível se transformar da água para o vinho? Se você acredita, se você tem fé, você pode ter certeza. Esse método aqui foi a água para o vinho para ele. 20 anos travado, 7 dias está valendo. Né? E por não conhecer esse método, não só o Glandean, mas muita gente tem se privado de quê? Tocar na orquestra, né? Se profissionalizar. Me diz, o que é que tá travado na tua vida? É tocar na orquestra? Né? Tem muita gente o quê? Não conseguindo se profissionalizar porque não consegue ler uma partitura, não conseguindo tocar na sua igreja, ler o seu inário, ser um músico CCB, poder ler uma música que nunca escutou. Né? Eu chuto que no fundo, você sabe, eu sentia que tinha alguma coisa a mais porque eu não parei de buscar. Né? Teve aquele momento que eu fiquei pé da vida, mas eu sempre tinha aquela coisa, né? Pô, cara, tá faltando alguma coisa, deve ter mais alguma coisa. Né? E eu chuto que no fundo você também deve ter essa impressão de que tem alguma coisa errada e que, pô, não pode ser só você.
Não pode ser só você que tem um problema, com tanta gente aparecendo aqui no evento, né? 104 pessoas ao vivo agora nesse momento, poxa, 100 pessoas ao vivo nesse momento, é gente pra caramba. Se você for olhar, 31 mil pessoas no YouTube, 20 e tantas mil pessoas no Instagram, nossa, tanta gente correndo atrás de uma pessoa que ensina a resolver as dificuldades com a partitura. Então, pô, bastante gente tem essa dificuldade, né? Será que todo mundo é burro, gente? Não, não pode ser. E eu vou falar pra você, ó, o problema tá nessas metodologias atrasadas e invenções pouco eficientes que as pessoas tentam enfiar goela abaixo. Aí me diz, qual dificuldade dessas aqui você tem quando você trabalha essas metodologias atrasadas aí que estão atravancando você? Juntar nota com ritmo é um problema? Escreve no chat. Qual for o problema, você escreve no chat aí que eu quero saber. Juntar nota com ritmo é o quê? Ler figura de valor diferente? Velocidade na leitura? É ligadura que tá complicado para você? Pausa? Ponto de aumento? Semicolcheia? Ponto de aumento. O que é um ponto de aumento? Um ponto de aumento é um pingo num papel. Tipo um ponto final. É um pingo no papel desafiando a tua inteligência. Que desafiava a minha inteligência. Que desafia a inteligência de várias pessoas. E o pior de tudo, que o pingo do papel, ele não consegue correr de você. Ele ganha de você, ele não tem perna, ele não tem braço, ele não tem como correr, ele não tem como argumentar, não consegue falar e mesmo assim desafia a inteligência de muita gente. Mas a gente vai resolver essa parada. Aí, ó, você ganha bloco em tudo isso, ó. Tudo isso aqui bloqueado para você fazer do jeito que você gostaria. Igreja, inário, orquestra, CCB, estúdio, carreira profissional, palco. Né? Mas graças a Deus eu me libertei disso, né? E tantos outros alunos também têm se libertado dessa mesma coisa, seguido esse mesmo caminho. Hoje eu ensino isso como se fosse a missão de um profeta da fluência nas partituras. E eu quero você profetizando junto comigo, dentro desse movimento que vários músicos estão embarcando. Então você está entrando aqui, não é só num aprendizado, você está entrando num movimento dos fluentes. Fluentes nas partituras, fluentes na música, fluentes nos instrumentos, que vão botar o dedo na cara dessas metodologias, vão chegar e vão falar assim, ó, você está ensinando coisa antiga atrasada, vamos sair disso. Vamos sair disso. Você vai chegar para a pessoa e vai falar, vai chegar para muita gente e vai falar, cara, eu vou abrir teus olhos. Eu vi um negócio aqui que realmente funciona. E é isso que a gente tem que usar aqui. É isso que a gente vai usar na nossa igreja, é isso que a gente vai usar na nossa banda. É isso que a gente vai usar na nossa escola, né? Acabou esse negócio de surra de pozole e de se sentir um analfabeto musical. Não quero mais ninguém falando analfabeto musical, nem falando tomei surra de pozole, qualquer coisa desse tipo. Bora colocar esse negócio para rodar. Movimento dos fluentes. E a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar fluente. Se você quer ser parte desse movimento, a primeira coisa é torne-se fluente. Né? Mas vamos lá, agora a gente vem para a nossa segunda parte da aula, né? Afinal, o que de fato permite ficar fluente nas partituras? Então, gente, ler o ritmo da partitura à primeira vista. É por isso que no começo da aula eu falei, eu vou te ensinar a dominar a leitura rítmica à primeira vista para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. Então, quando você domina a leitura rítmica à primeira vista, tá? Leitura rítmica e leitura rítmica à primeira vista não é a mesma coisa. Tem que ser leitura rítmica à primeira vista. Bateu o olho, leu. Você fica fluente nas partituras. Não tem quem te segure, não tem quem te amarre, não tem ponto de aumento que te desafie. Você pega tudo e lê numa boa, que é exatamente o que o Glandean aprendeu a fazer. Para quem não sabe o que é leitura rítmica à primeira vista, eu vou colocar um exemplo rápido aqui do Glandean lendo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Glandean Silva, sou aluno do professor Pedro Prazeres, do curso Dicionário dos Padrões Rítmicos. 1, 2, 3, 4. Cá, cá, cá. Cá, 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 tá. Cá, tá, cá, tá, cá, 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 tá. Cá, cá, tá, cá, tá, cá, tá, 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 cá, 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 tá, 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 cá, cá, cá. Tá bom, Glandean, tá bom, tá bom. Show tá bem, show tá... Já deu seu show, homem de Deus. E será que isso é difícil? Será que é só o Glandean que sabe fazer esse negócio? Aquele pessoalzinho lá que você viu no começo do vídeo, Glandean. Eu acho que esse negócio é difícil, é pouca gente, né? Será? Então, ó, vou mostrar para você pessoas comuns fazendo que conseguiram aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista.
Li à primeira vista, professor. À primeira vista. Primeira vista. Sim, à primeira vista. Nunca tinha visto, li à primeira vista, Pedro. À primeira vista. Olha, à primeira vista, incrível. Eu tô conseguindo ler à primeira vista, tô muito feliz. Tranquilamente, à primeira vista. Eu li à primeira vista. Primeira vista. Li à primeira vista. Eu já me considero uma pessoa que lê a partitura à primeira vista, sim. À primeira vista, professor, fiquei tão feliz. Visto esse exercício... Não, esse foi a primeira vista. E aí eu vou te perguntar um negócio aqui, ó, antes da gente prosseguir. Agora você acredita que é possível para você conseguir ler o ritmo da partitura à primeira vista para ficar fluente nas partituras? Com toda essa galera que você viu aí, você acha que você vai ser o único que vai aplicar essa metodologia e não vai conseguir? Que isso não vai dar para você? Então escreve no chat para mim, fluente, você que a partir de agora, a partir desses pequenos minutos aqui que a gente passou, você começou a acreditar que você também pode, que você vai virar o jogo. Se teu professor demorou 7 anos e conseguiu se tornar professor desse negócio, que dava surra nele, tanta gente aprendeu, escreve fluente no chat pra mim, tá? Vamos dar uma surra de fluente aí, de pessoas acreditando, porque quanto mais gente, mais energia, mais pressão a gente colocar, mais gente vai entrar no barco, quanto mais gente no barco, mais esse barco, ó, vai botar pra andar. Então vamos nessa, vamos seguir aqui, ó. Por que meus alunos conseguem, mas você ainda não? Vamos tentar entender isso agora. Agora eu vou te quebrar todos os mitos. Não vai ter ninguém mais para contar mentirinha para você. Depois desses mitos que eu vou te contar aqui, você não cai na história de mais ninguém. Ninguém vai ficar contando ovelhinha para você. Não cai mais na mentira de ninguém depois do que eu vou te apresentar aqui. Vamos lá. O uso errado do cérebro. O ritmo da partitura pode ser resolvido por duas partes diferentes do seu cérebro e do cérebro de qualquer pessoa que saiba falar linguagem e usar matemática, né? Se você usa a parte errada, você fica travado na leitura. Se você usa a parte certa, você fica fluente. É exatamente isso, né? Os cientistas descobriram que o cérebro entende matemática e linguagem de maneiras diferentes. Isso vai ser muito importante aqui nessa nossa investigação. Então vamos lá. Quando você interpreta qualquer coisa matematicamente, você interpreta com essa parte verde do cérebro, que é chamada de lobo parietal. Você fez uma conta matemática, essa parte aqui vai acender. Vão vir, né, aquelas luzinhas, quando a gente vê as ressonâncias, vão ser aqui, nessa parte verde. Quando você trabalha linguagem, vai ser aqui nessa parte azul. Então, você está falando português, conversando com a pessoa, então essa parte azul aqui está funcionando. Então, vamos entender, vamos juntando os pontos, né? Pô, tem duas partes, todas elas podem interpretar, usei matemática, levei para uma, usei linguagem, levei para outra. E o que acontece, né, quando você usa matemática para resolver o ritmo da partitura? Você joga o ritmo da partitura nessa parte verdinha, né? Você lê o ritmo da partitura com a parte do cérebro responsável pela matemática. Até aí tudo bem, todo mundo está acostumado a resolver com matemática, não é verdade? Então, mas qual é o problema? Aí que está. Vamos entender a lógica de cada uma dessas partes. A parte verdinha, que é o lobo parietal, é responsável pelo processamento sensorial. Pele. Processamento sensorial é pele. Para que você precisa da pele para ler o ritmo da partitura? Para nada. Você não precisa de pele. Se tirasse toda a sua pele, você ia sentir dor. Mas mesmo assim você ia conseguir ler o ritmo da partitura à primeira vista. Percepção espacial. Percepção espacial é noção de distância. Para que você precisa de noção de distância? Na verdade, quanto mais pertinho a partitura tiver, melhor. Principalmente se você tiver miopia. Então, distância não ajuda em nada. Saber a distância das coisas. Ah, não, isso aqui deve estar 3 metros, 5 metros. Não faz diferença nenhuma isso para você ler. Isso tudo quando você ativou a matemática. Parte verdinha do cérebro. E aí, cognição e raciocínio, que é a matemática pura. Que você é uma habilidade de você, né, mentalizar os números, fazer a relação dos números, mas que ela não tem velocidade de processamento. Então, quando você usa a matemática, você joga para essa parte verde, que trabalha elementos que não tem nada a ver com velocidade da leitura. Então, se por acaso você está gaguejando no ritmo da partitura, não está conseguindo entender, é porque você está jogando
para a parte que é responsável pela matemática. E você não tem problema nenhum, seu cérebro está 100% perfeito. Só que você está usando a parte errada do cérebro para fazer aquilo que você deseja e que não tem nada a ver com essa parte. Só que quando você vai falar do lobo parietal, vamos ver as funções do lobo temporal, que é a parte azulzinha ali do cérebro, que é a parte da linguagem. É responsável pelo reconhecimento visual. Você precisa de reconhecimento visual para ler uma partitura? É claro. Como é que tu vai ler uma partitura de olho fechado? Não vai ler. Tem que ter reconhecimento visual. Processamento auditivo. Precisa escutar? Claro que precisa escutar. Para ler, precisa, professor? Não, não é para ler. Mas para aprender, você precisa ouvir. Não precisa? É verdade, professor. Para aprender, eu vou precisar primeiro ouvir alguém me explicando como é que é, mostrando como é que faz. É exatamente. E a memória. Sem memória, não existe leitura. Se você tivesse que lembrar as palavras antes de ler, você não conseguiria ler nada. A gente lê, às vezes a gente nem lembra da palavra, a gente sai lendo. Por quê? Sai automaticamente. A memória ela tem que estar automatizada ali na tua capacidade de leitura, daquilo que realmente faz você conseguir ler as palavras. Ou seja, a gente precisa jogar a matemática para essa parte azul do cérebro. E a gente tem que tirar, melhor, jogar a leitura rítmica para essa parte azul do cérebro e tirar dessa parte verde. E como que você faz, né, para fazer isso? Basicamente, você tem que parar de resolver o ritmo da partitura com matemática. Se você continuar resolvendo o ritmo da partitura matemática, você vai ficar igual esse rapaz aqui. Aí o meu problema tá aqui, nesse aqui, ó. Porque se aqui é um tempo, aqui dá mais outro tempo, esse aqui é meio tempo. Então, no caso, eu bato ele só na parte de baixo. Tá. Aí tá. Aí. Né? Uma leitura travada, nada faz sentido, por quê? Tá trabalhando matematicamente, jogando para a parte verde do cérebro. Agora, quando a gente joga para a parte azul, olha como funciona a leitura, de forma suave. Pernambuco. 1, 2, 1, 2. Cataca, caca, catá, tacaca, catá. Opa, perdão. Catá, caca, tacaca, tacaca, caca, tataca, catá, cataca, taca, catá, caca, tataca, catá, caca, catá, catá, tacaca, caca, cataca, caca, tacaca, cataca, taca, catá, catá, caca, tacaca. Inclusive, ó, ele também passou no vestibular, depois que ele aprendeu a ler o ritmo da partitura à primeira vista. Olha aqui, a mulher dele ia ter filho, e ele tinha que passar no vestibular rapidamente antes que a mulher tivesse o filho. Porque se tivesse o filho antes dele e ele não tivesse passado, só depois de 5 anos do filho que ele ia poder voltar para lá. Estudou pra caramba, pegou a metodologia, aplicou, tá aqui, ó, tava aqui tomando banho de lama dele de felicidade que passou no vestibular. E é o seguinte, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, parar de usar matemática. Escreve no chat, fim da matemática. Fim da matemática. E eu sei que mentiram para você dizendo que se resolvia de forma matemática, tá bom? Eu sei que contaram essa mentira para você, porque também contaram essa mentira para mim. Eu acreditei nesse mito, muitas pessoas acreditam nesse mito, nessa mentira, mas é o seguinte, tá? Eu e todos os meus alunos que caímos nisso, a gente só conseguiu resolver depois que a gente parou de vez com o uso na matemática. Bom, hoje, nessa aula, eu vou te apresentar todas as mentiras. Você com certeza deve estar super interessado já em saber, pô, beleza, eu não vou usar matemática, mas como que é? Então, essa parte do como é que a gente, né, vai trabalhar sem matemática, a gente vai fazer na aula 2, onde eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer para conseguir ler o ritmo sem ativar a parte errada do teu cérebro, a parte lenta do cérebro, a parte que trava a sua leitura. Então fica tranquilo que o como vai ser na segunda parte. Como eu falei, início, meio e fim. Hoje a gente vai eliminar todo tipo de baboseira que contam para você. Então a gente vem para o ponto 2, soletrar. Você já viu, né? Muitas pessoas imaginam que se você está travado na leitura, você possa estar fazendo assim, ó. Eu vou passar aqui o mouse em cima aqui dessa partitura, você está resolvendo as notinhas assim, ó.
né? Igual o rapaz estava resolvendo lá aqui, ó. Tava aqui, ó. Coloca no chat, fim da matemática. Então, você vai aqui notinha por notinha, notinha por notinha, notinha por notinha, notinha por notinha, né? Pô, tá maneiro, Pedro. Eu tô indo em cada nota, não é assim que lê, não? Então, vamos pensar uma coisa. Imagine você lendo um texto em português onde você resolve letra por letra. Letra por letra. Você está resolvendo um texto em português letra por letra. Quanto você teria, melhor, você teria velocidade na leitura se você precisasse soletrar antes de ler? Vou repetir a pergunta que eu quero que você responda aí na sua casa, para você mesmo. Não precisa nem escrever essa no chat. Se você tivesse que soletrar letra por letra, você teria velocidade na leitura? Claro que não. Não tem como ser veloz e ser um soletrador. Soletrador é literalmente o gaguejador da partitura. Então você precisa ler em blocos. Não tem como você ficar soletrando. E quem ficar como soletrador vai o resto da vida ficar travado. E isso é um subproblema que vem do uso da matemática, porque a gente vai resolver matematicamente cada uma dessas figurinhas. E não vai funcionar, né? Imagina só, você aqui, O, P, A, I, pai, C, L, E, S, leis, T, I, A, T, peraí, T, I, A, L, T, I, A, L, que a gente fica assim na leitura rítmica, T, I, A, L, tchau, tchau. Ó Pai Celestial, né? Não tem como. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então a gente também precisa se livrar de soletrar o ritmo da partitura, né? Mais um mito. Disseram para o Glandean, aquele que eu mostrei aqui principal, que eu gosto muito da história dele, eu acho uma história muito motivadora. Disseram para o Glandean que soletrando em 5 anos ele ia ficar fluente nas partituras. Não, 5 anos soletrando, você fica soletrando, e com a hora você vai ficar fluente. Depois de 20 anos, a mágica ainda não tinha acontecido, né? E de hoje em diante, você definitivamente precisa parar de soletrar o ritmo da partitura. Pensa bem, imagina, né? O professor ele entrega pra gente o alfabeto rítmico e manda a gente resolver soletrando, cara. Isso não faz o menor sentido. É igual você pegar uma criança, ensinar o alfabeto para ela e jogar essa criança numa biblioteca de direito. Se vira aí. Vai dar certo? Não vai dar certo, gente. Vai dar errado. Mais uma mentira. Mais um tropeço que estão botando a gente para fazer. E você vai o quê? Gastar a tua energia de um jeito que não vai resolver nada. Acabou esse negócio de gastar a energia errada, né? Vamos lá, e como que a gente vai parar de soletrar? Como eu falei, toda essa parte do como resolver essas mentiras, como que é o jeito certo de fazer para a gente não precisar soletrar, para a gente não precisar de matemática, isso vai ser o tema principal da nossa aula 2, tá? Para não perder o pensamento de mostrar todas as mentiras que contam pra gente, a forma de ler sem soletrar vai ser explicada na nossa aula 2, então você não pode faltar de jeito nenhum a aula 2, porque senão você só vai saber como não fazer. E você também precisa saber como vai ter que fazer, não é verdade? Então vamos nessa. A matemática velada, essa aqui você precisa escutar, que essa aqui tapeia muita gente, faz muita gente de bobo, bobo, bobo. Bobo, 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 bobo. Você vai entender por que eu tô falando bobo, 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 bobo. Olha só isso aqui. Gambiarra com palavras. Você já viu um do TK, um EIEA, IAIA, tire, tatitude, linguagem dupla, pão com ovo, tacadinho, já viu esses negócios todos? Então vamos nessa. Pô, professor, isso é maneiro, isso foi melhor do que a matemática. Realmente você parou de fazer um pouquinho de matemática quando foi para isso, só que tem um negócio. Vamos ver se tu parou de fazer matemática mesmo? Quando você usa essas figuras, né, essas palavras, você está marcando a posição das figuras rítmicas. Quando você marca a posição, você está criando uma relação espacial ali entre as figuras. Sendo que a linguagem rítmica ela é elástica, então não tem como você ter uma relação de espaço absoluta. Então já temos um primeiro problema. Mas é o seguinte, quando você ativa relação espacial, você está trabalhando geometria. Geometria é parte do quê? Quem passou na escola sabe o que é. Geometria é parte da matemática. Se geometria é parte da matemática, o que a geometria ativa?
a parte verdinha do cérebro, que é a parte lenta do cérebro, a parte errada, para você ler o ritmo da partitura. Então, meu querido e minha querida, que passada de perna que a gente toma quando tenta esse negócio. Você já tentou? Já tentei também. Já tentei de tudo, minha gente. Então, e tem outro problema. Palavras por si só não tem ritmo nenhum. Vamos ver se é verdade? Vou pegar um do TK, que é o clássico. Um do TK. Um do TK. Um do TK. Ué, Pedro, um do TK não tinha que ter um ritmo específico? Não. Palavras não têm ritmo. Se palavras tivessem ritmo, todas as músicas que têm a mesma palavra teria que ser o mesmo ritmo quando passasse por aquela palavra. Todas as músicas iam ser muito parecidas usando mesmas palavras. E elas são super diferentes, porque a palavra não manda no ritmo de nada. Palavras não têm ritmo. Desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu tenho que contar pra você a verdade. Eu sei que o bobo, 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 que na verdade o pessoal fala é bolo, 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 mas fazendo a gente de bobo, 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 bobo. Né? Então, problema, você avança um pouco, igual todo mundo avança com as contas, mas no final você fica travado. E ainda fica com um abacaxi na tua mão, porque o pessoal fala, não, bobo, bobo, bobo é pouco. Tem que ser uma coisa que tem mais palavra. Aí o cara cai pro Conacol. A Conacol não. A parada é, parada é difícil, a parada é pesada, né? Então isso aqui vai dar certo. Aí tu acha mesmo que botar mais palavra que vai te resolver? Tacadimitadignaton? Cara, isso aqui tá sem ligadura e sem pausa. Tu acha mesmo? E eu ainda vou te falar uma coisa. O pessoal da Índia não lê partitura. O pessoal que inventou isso aqui, usa isso aqui tradicionalmente, eles não querem nem saber de partitura. Partitura para eles não serve para nada. E serve pra gente. Eles não estão nem aí. Ou seja, você está usando um negócio que quem inventou não usa para partitura para resolver partitura. Não tem uma coisinha meio estranha nisso? Né? Tá meio fora de rumo, né? Então vamos nessa. Total ilusão, complexidade desnecessária e ativa que parte do cérebro? A parte errada. A parte verdinha, lobo parietal, como você quiser chamar. Né? Mais um mito, mais uma fórmula mágica para tentar fazer a gente de bobo, 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 né? É isso. O que eu vou fazer? E na aula 2 a gente vai ver como ler o ritmo sem ao menos precisar de palavra. Já deixo claro para vocês. Você pode aprender a ler o ritmo da partitura sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Você crê? Glandean foi da água para o vinho. Você também vai. Você também vai. Então vamos lá, vamos ao nosso ponto número 3. Só para a gente recordar, a gente começou a aula falando o quê? Que a gente pode trabalhar duas partes do cérebro. Uma que é rápida e outra que é lenta. A lenta é a que é ativada por matemática, a rápida é ativada por linguagem. Usou matemática, ativa a parte, né, lenta, e a gente não consegue desenvolver o ritmo da partitura, fica travado. Aí a gente começa, né, soletrando, porque a gente trabalha através de matemática. Sendo que soletrar não tem nunca como ser veloz soletrando. Ninguém consegue ler nada rápido soletrando. Então a gente passou por esses dois pontos e aí chegou nas linguagens veladas, que é o bobo, 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 pão com ovo, tacadinho, metade, que enrola a língua só de você tentar. E agora a gente vem para outro ponto muito perigoso. E depois que você tiver esses 4 pontos, né, na verdade 3 pontos, que é aquele segundo se subdivide em duas partes, quando você tiver esses 3 pontos mapeados, ninguém mais passa a perna em você. Nenhuma escola técnica vai falar que você que não estudou. Nenhum conservatório vai falar, nossa, esses alunos não estudam. Nenhuma faculdade vai dizer que os alunos que são preguiçosos. Não vai ter ninguém para te colocar como errado, porque você sabe que o que estão ensinando está atrasado, está desfalcado, está longe do que realmente o cérebro funciona. E se você vai lutar contra a natureza que Deus criou, vai dar certo? Fala a verdade. Eu estou te mostrando a natureza do teu cérebro. Isso foi criação divina. Não tem como brigar com Deus, não tem como discordar dele, não tem como negociar com ele. Pô, faz o cérebro ficar diferente aí, velho. Não tem como. Foi como ele criou e assim vai ser para sempre. Não tem como você brigar com a realidade, com o verdadeiro,
com o mecanismo divino que mora dentro de você. E é isso, a gente tem que se unir a essa divindade que está dentro de cada um ali, ó, toda formatada. É simples. É usar o lado certo do teu cérebro e mais nada. Então vamos nessa. Agora a gente vai falar sobre o efeito partitura. O efeito partitura é o seguinte, muitas vezes a gente começa a ler e apresentam partituras pra gente. Partituras lindas, músicas maravilhosas que a gente vai ter que ler na partitura e a gente não consegue ler. Mas a gente pensa assim, poxa, cara, tudo que na vida a gente começa assim, é difícil, não é verdade? Então, se começa difícil, a gente tem que ir tentando até conseguir. É um bom pensamento. É um pensamento claro, lógico, faz muito sentido. Vai tentando que vai dar certo. Só que aí tem gente que passa 5, passa 10, passa 15, passa 20, 25. Tem gente de 25, 30 anos, 40 anos tentando esse negócio sem conseguir. E tá aí, já leu muita partitura na sua vida, porque tocou com muitas orquestras, mas sempre tomando surra, sempre com dificuldade. Muito profissional, tendo que fazer, né? Fazer freelance ali, acolá, tomando surra na partitura, desesperado para encontrar um amigo que vai ler para ele, mandando foto de partitura no WhatsApp pro camarada que sabe ler e mandar de volta, né? Por quê? O cara lê tanta partitura e não consegue destravar. Aí que está a grande questão. Quando a pessoa cria a partitura, ela cria a partitura para a música ser linda. Não cria a partitura para a música ser gradativa. O profissional, o compositor, ele compõe a beleza, ele não compõe o passo a passo da técnica. Perfeito? Então, se você está tentando ler uma coisa que não é gradativa, você está fazendo uma coisa simples, que é colocar a carroça na frente dos bois. E onde que essa carroça vai chegar na frente dos bois? Em lugar nenhum. Então, a gente precisa de coisas que sejam passo a passo, gradativas, que vão pegar a gente na dificuldade que a gente está e levar a gente para o próximo degrau, para o próximo degrau, para o próximo degrau. Você está querendo sair do degrau 1, pular para o degrau 10, achando que isso é normal. Parece que vai funcionar, mas na maioria das vezes, 90% dos casos, dá errado, tá? A partitura que a gente quer tocar a gente quer tocar, mas tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E aí o que você faz? Você pega o ritmo dessa partitura e você fala, cara, é o ritmo da partitura que eu tenho que resolver. Então, vou resolver essa parada. Aí você pega o Pozzoli, você pega o Gramani, você pega o que for, vários livros. Só que eu descobri uma coisa, parece que quem escreveu esses livros não escreveu para quem está começando do zero, para quem quer aprender, para quem tem dificuldade. Parece que escreveram para desafiar a pessoa que vai ler, como se fosse um desafio. Desafio você ler meu livro didático. Eu falei, peraí, isso aí não pode ser didático. O cara desafia o cara a ler um livro didático, mas de uma forma, olha só, o cara começa com sem mínima colcheia, na segunda folha ele já passa para coisa que muita gente não consegue entender, já fica arrepiado só de ver. Na terceira folha, nem se entende mais nada. Aí o negócio virou loucura. Então, assim, não está gradativo, ou seja, também é carroça na frente dos bois. Você só mudou de lugar o problema. Aqui você pegou uma coisa que não era gradativa, passou para o Pozzoli, você pegou outra coisa que também não é gradativa. É ruim o livro? Não, o livro é sensacional, tenha ele. Quando você fizer o teu primeiro ciclo da fluência, que você entender de fato como faz para ser fluente, você vai ler o Pozzoli. Foi o caso do Osmar, o saxofonista que eu mostrei também lá no começo. Ele tomava a surra do Pozzoli, aprendeu, pegou o Pozzoli e leu por completo. Porque é uma leitura gostosa e prazerosa. E vocês também vão ter essa sensação. É quase jogar um videogame quando você consegue ler o ritmo da partitura à primeira vista. Só que quando você pega isso no momento errado, não dá certo. É simples. Não tem organização, não tem clareza, o cérebro não consegue processar. A linguagem precisa de passo a passo, precisa de método, precisa ser suave, aos poucos, uma palavra de cada vez, né? Um momento de cada vez. Olha lá o avião, 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 pião, pião, avião, avião, avião. A criança responde assim, né? Até o avião virar avião, na voz dela, demora. É um processo, é um passo
a passo. A linguagem se aprende dessa forma. E aí você fala, não, mas eu vou pegar, vou jogar no aplicativo, que o aplicativo vai ler para mim. Tudo bem que o aplicativo lê para você, mas se tiver na ordem errada, meu filho, você só jogou, com todo respeito, desculpa, vocês estão aí, fecha o ouvido das crianças, pessoal que não gosta de ouvir palavras feias, fecha o ouvido agora, você tá jogando a merda no ventilador. Pronto, falei desculpa, não falo mais, prometo, durante esse evento todo você não vai ver mais nenhuma palavra como essa. Mas é literalmente isso, você só amplificou o problema, é uma forma assim mais polida de falar aquilo que eu acabei de falar, né? Bom, e na próxima aula a gente vai aprender o quê? Os 3 pilares. Eu condensei essa metodologia em apenas 3 pilares que vão te permitir ficar fluente nas partituras. Sem usar a matemática, sem soletrar, uau! Sem ter que ficar usando palavra maluca, uou! Muito bom, exatamente. Então, assim, você quer alcançar fluência, você já sabe quais são os mitos. Agora você precisa passar para a próxima etapa, entender os 3 pilares dessa metodologia que vão te levar a ler o ritmo da partitura à primeira vista para ficar fluente, né, em menos de 30 dias. E aí isso vai ser na nossa aula número 2. E antes de eu fazer a revisão, que a gente vai ter uma revisão aqui, antes de terminar, lembrando, quem não revisa, não aprende, eu quero lembrar para vocês que tem uma área VIP com gravação de todas as aulas, aulas extras, PDF dos exercícios só para quem for VIP, recorte das aulas para facilitar a revisão, acesso ao grupo VIP, acesso eterno ao conteúdo. Pedro, por que você pressiona a gente para ir para essa área VIP? Primeiro porque é linda. Olha que área VIP, que coisa linda. Olha isso, que show. Depois, porque eu não tenho como ficar 24 horas dando aula para você ao vivo. Então, tem conteúdos gravados que eu separei para você. E isso aqui é um ambiente especializado em aula. Então, eu preciso que você entre no ambiente especializado para que eu possa te dar o melhor, para que você consiga evoluir ao máximo. Eu quero a sua evolução e eu estou trazendo as minhas melhores ferramentas, a minha maior capacidade possível para conseguir contribuir com você. É isso que eu faço, é por isso que as pessoas aprendem, porque elas juntam comigo, colam comigo, seguem o caminho que eu proponho e daqui a pouco elas estão tendo resultado. Então, se você quer chegar lá, então vai com quem já levou várias pessoas para onde você quer chegar. Agora vamos para a nossa revisão. É o seguinte, você viu exemplos de pessoas que conseguiram ler o ritmo da partitura à primeira vista e ficaram fluentes nas partituras em menos de 30 dias. Para você acreditar. Tem gente que reclama de mim, Pedro, você mostra a gente que chegou lá. Claro que eu tenho que te mostrar, gente. Deixa de ser maluco. Você, de repente, está um pouquinho mais avançado, já acredita que é possível, só não sabe como. E aí você está desprezando as pessoas que acham que isso é impossível. Gente, tem pessoas que não acreditam em si mesmas. Eu cheguei a não acreditar em mim mesmo. A primeira coisa é acreditar. Ninguém chegaria na Lua se não tivesse acreditado. Ninguém teria inventado o avião se não tivesse acreditado. O primeiro passo é a crença. Qualquer pedagogo, professor que não faça toda a turma acreditar primeiro, ele começou errado. E desculpa, errado eu não vou andar. Independente de você querer que eu erre na minha profissão, mas as pessoas que estão ao meu redor, que estão vindo aprender comigo, em primeiro lugar. O egoísmo de uns e outros tem que segurar a onda, tá beleza? 2, a gente falou sobre a história da fórmula da partitura em detalhes. Por que que essa fórmula se tornou tão eficiente? Uma coisa que demorava 6, 7 meses. Em 7 dias, gente aprendendo. Contei exatamente como funcionou essa história, esse trabalho que eu fiz. Outra coisa, o fundamento da fluência nas partituras, que é a leitura rítmica à primeira vista. Você já sabe o que é ler o ritmo da partitura à primeira vista, porque eu mostrei meus alunos lendo e mostrei como é uma coisa possível, porque vários alunos, várias pessoas estão conseguindo e vão continuar conseguindo com essa metodologia que você está aprendendo aqui nesse evento. A gente também viu que existe uma parte certa do cérebro e uma parte errada do cérebro capaz de interpretar a partitura. Porém, só a parte certa é capaz de desenvolver o quê? A leitura rítmica à primeira vista para a gente ficar fluente. Você entendeu que matemática ativa a parte errada do cérebro e que não pode usar mais. Tentar soletrar o ritmo somando ativa a parte errada do cérebro é totalmente ineficiente. Você também viu as gambiarras com palavras que ativam a matemática. Bobo, 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 bobo. Ninguém mais vai te fazer de bobo, bobo. E você também viu o efeito partitura, que é colocar a carroça na frente dos bois, começar por coisas que não são gradativas e por isso o cérebro realmente não consegue acompanhar. Espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você esteja 100% motivado para ficar fluente nas partituras,
Pode ter certeza, o mundo é muito melhor quando você consegue ler uma partitura. Parece uma coisa simples, parece uma coisa básica, mas você vai ver que a sua vida musical vai ser outra, vai ser um divisor de águas. Continue firme nesse propósito e invista energia, porque você pode ficar fluente em menos de 30 dias. Poucas coisas na sua vida você pode conseguir fazer tão rápido. Poucas coisas na vida a gente consegue fazer tão rápido quanto alcançar a fluência. Então vale a pena, estrategicamente vale a pena, porque você vai usar a leitura da partitura para qualquer coisa que você vai estudar na música. E tem coisas que você vai estudar por anos e anos e anos, 10 anos, 20 anos, mas você vai conseguir reduzir e acelerar o processo porque você sabe ler partitura. Se você quiser falar qualquer coisa comigo, eu vou ler todas as mensagens que estão aqui no chat. Quiser falar qualquer coisa comigo, tirar qualquer dúvida, dar sua opinião, é lá no grupo VIP. Todo dia de tarde, na hora do meu almoço, quando eu paro para almoçar, eu abro o grupo VIP para a gente interagir. Não fica aberto o tempo todo, porque tem muita gente que fala abobrinha, então eu gosto de estar ali junto para não deixar vir a abobrinha no meio do grupo, para ser sempre uma conversa de alto nível sobre o que a gente está fazendo no nosso propósito, que é te levar a ficar à frente nas partituras. Para quem não viu os depoimentos que eu iniciei a aula, então segue aqui para você se motivar. Beijo no coração de todo mundo. Quando terminar o depoimento, também encerra a aula. Sou aluna do professor Pedro, e o que eu não aprendi em 6 meses, estudando dentro do Conservatório Municipal, eu aprendi em 20 dias, que foi destravar essas formas rítmicas aqui. Sou percussionista, eu li a partitura com uma certa repulsa, né, a partitura. Não sabia nem para onde ia a partitura, aquelas coisas complicadas. Por incrível que pareça, hoje eu consigo ler uma partitura à primeira vista. Antes de eu estudar com o professor Pedro, eu não lia a partitura. Eu sabia qual era a clave, como achar a nota, qual era o valor rítmico de cada figura, a subdivisão da figura, mas eu não conseguia ler. E aí depois que eu estudei com o professor Pedro, eu consegui ficar fluente em ler partitura. Eu só pego a partitura, daí eu marco o tempo, e aí eu leio. Eu leio com bastante fluência, não tenho mais dificuldade. 5 minutos, 10 minutos que eu pego uma partitura, eu já consigo fazer a leitura dela. O meu problema maior era a partitura. Não conseguia ler partitura, tinha dificuldade, passava semanas, uma grande dificuldade. E, por exemplo, essa partitura aqui, ó, esse tema aqui, que tem semicolcheia, colcheia, com ligadura, pontuada, era meu terror. Passava semanas para ler isso aqui. Agora eu já consigo sair tocando logo de primeira, usando o instrumento e tendo a leitura fluente já. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias, tá? Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Pedro, ele que foi meu professor,